Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando o nosso projeto agora de matemática e de lógica, tá? Para você que não me conhece, como é a nossa primeira aula, como eu disse, meu nome é Lucas Dias, trabalho com a parte da matemática e lógica há 25 anos, sempre atuei em preparatórios para concursos públicos, tá certo? E agora estou fazendo parte agora desse novo projeto do Quorum Concursos que vai bombar, já está bombando, entendeu? E que o nosso foco principal é o aluno, tá? Foi isso que me chamou muito a atenção para esse projeto, porque realmente, saiba que você é o centro do nosso trabalho. Então imagina você estar dentro de um projeto onde toda a nossa equipe vai fazer de tudo para que você alcance a sua tão sonhada aprovação e, com isso, a sua liberdade financeira. E eu sei que, para a maioria, a matemática é a dor de dente, é o calo, é onde a galera tem mais dificuldade e que, muitas das vezes, não consegue a sua aprovação porque realmente não consegue entender a matemática, tá certo? Mas eu prometo que eu vou fazer de tudo para que você se apaixone pela matemática e que o jogo vire, que você passa a ter como, né, a melhor matéria. Vai ser uma disputa acirrada aqui nesse projeto, porque eu quero que você realmente tenha um caso especial com a matemática. E só alegria, tá certo? Então conte com a nossa equipe, conte comigo, conte com esse projeto. Você pode ter certeza, se você mergulhar de cabeça, né, você vai chegar lá e vai olhar e ver o seu nome no Diário Oficial, tá certo? Então, vamos começar, tá? Sem mais delongas, só para que você entenda. Você vai ver que as nossas aulas são direto ao ponto. Eu sempre coloco aquilo que é cobrado, tá? Eu não encho linguiça, aqui no caso, tudo que eu pontuar para você é o que você precisa saber. Então, vai fazendo o seu esqueminha teórico, anote, isso é muito importante, e mais importante ainda do que a parte teórica, é você trabalhar questões. Então, a gente vai passar por toda a parte teórica do nosso primeiro assunto, primeiro, e depois a gente começa a nossa batalha de questões, que é fundamental que você coloque em prática, tá certo? O nosso primeiro assunto é justamente teoria dos conjuntos. Então eu vou projetar aqui a nossa tela, né? A parte de conjuntos é um assunto que é muito cobrado, de maneira geral, praticamente em todas as provas você encontra. E dentro da parte de conjuntos, existe um tópico que é mais cobrado ainda, que é a parte de problemas. Tá? Mas, independentemente disso, a gente vai passar por alguns tópicos teóricos, tá? Que também são muito importantes, mas eu quero, né, falar para você que, diante de todos esses tópicos que são cobrados, existe um tópico que é ainda mais cobrado, que é a parte final, chamado de problemas de conjuntos, tá certo? Então, nessa nossa primeira aula, o que eu preciso que você tenha em mente? Coloque assim, ó, representação. Escreva dessa forma, representação. Ou seja, existem 3 formas para você representar um determinado conjunto. Existem 3 formas. Eu vou colocar aqui para você, eu vou colocar a sua nomenclatura e o seu formato. E aí eu já falo para você que sobre a nomenclatura você não precisa se preocupar, tá? A banca não vai te cobrar isso, mas o seu formato sim. Então vamos lá. O primeiro caso que nós temos aqui, ele vai ser chamado de extensão, certo? E o que você precisa perceber sobre esse primeiro formato? Eu vou colocar o nosso exemplo aqui e você vai pensar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, conjunto A, e aí eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que você entenda o seguinte: tudo que está dentro do conjunto vai ser chamado de elemento. Guarde isso,
que parece muito simples, mas derruba muita gente. Veja, se ali dentro eu tivesse uma estrelinha, um círculo, um triângulo, chaves, não interessa. Tudo que está dentro do conjunto vai ser chamado e vai ser considerado elemento. Mais para frente, você vai ver que existem casos que o aluno erra por conta dessa pequena informação. Bom, mas vamos lá, vamos por partes. Esse primeiro formato aqui, o que a gente percebe? A gente percebe claramente que os seus elementos são separados por vírgula, certo? E esse primeiro caso, ele é o melhor, porque quando eu olho para ele, eu já sei quem que pertence a ele. Por exemplo, aqui no nosso conjunto A, eu estou percebendo que o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 pertencem a esse conjunto A e ponto final, tá certo? Uma outra coisa, você percebe que nós estamos usando aqui, ó, chaves, tá? Então, tem situações que o aluno coloca parênteses ou até mesmo a banca. Só que quando ela faz isso, é para te pegar. Então, aí fica errado. Então, quando se trata de conjuntos, a gente sempre utiliza chaves. E caso esse conjunto tenha nome, você vai usar letra maiúscula, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, letra maiúscula. Então, esse é o nosso primeiro formato que nós temos para representar um conjunto, que é chamado de extensão, mas você não precisa se preocupar com o nome. O segundo formato é o formato que o pessoal não gosta. Você vai entender o porquê. Eu vou colocar aqui, ó, compreensão é o seu nome. Por que a galera geralmente não gosta desse formato? Pelo seguinte, eu vou colocar o seu exemplo aqui, vou chamar, por exemplo, o conjunto de B, e aí eu vou colocar assim, ó, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 20. Quando você compara esse conjunto B com o nosso conjunto A, você percebe que no conjunto B, eu não sei ainda quem que pertence a ele, certo? Eu não conheço ainda. Quando eu olho para o conjunto A, automaticamente eu já sei. 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando eu olho para o conjunto B, não. Por quê? Dentro desse conjunto, existe uma propriedade. Percebe? Dentro desse conjunto, existe uma propriedade que, no caso, primeiramente, nós temos que interpretá-la. Nós temos que interpretar matematicamente o que está escrito ali dentro para depois a gente descobrir, de fato, quem são seus elementos, percebe? E aí, dependendo do caso, dependendo da situação, não é tão simples interpretar, não. E se o aluno não dominar a base, ele não consegue. Por isso que quando a banca cobra sim, tenha muito cuidado, tá certo? Mas a gente vai treinar. Bom, essa barrinha aqui, ó, ela significa tal que. É um símbolo matemático para que, no caso, a gente não tem que ficar toda hora colocando tal que, tá certo? Esse segundo formato também, nós utilizamos chaves, ó, tá vendo? E, caso tenha nome, letra maiúscula. E caso o conjunto não tenha nome, não tem problema nenhum, tá certo? Nós vamos para o terceiro e último caso. No caso chamado de diagrama, coloque assim, ó, diagrama de Venn. O que acontece? Na matemática, teve um cara chamado John Venn, que foi um lógico matemático, que fez muitos feitos para matemática. Um deles é um dos formatos que nós temos para representar o conjunto, tá certo? Um dos formatos. E aí, o que acontece? O que esse cara descobre? Ele descobre o seguinte, vou pegar aqui um exemplo para você perceber.
e vou colocar os seus elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Muita gente acha que nós temos que sempre utilizar a forma circular, mas não. John Venn descobre que o conjunto dado pode ser representado a partir de uma linha fechada. Então, se você é um aluno que faz muitas questões, você vai se deparar com casos que as bancas usam quadrado, triângulo, retângulo, losango, sem nenhum problema. Por quê? O conceito permite. Precisa ser uma linha fechada. É claro que, né, a figura mais utilizada é a figura circular, tá certo? Então, eu acabei de pontuar para você, nessa nossa primeira aula, as 3 formas que nós temos para representar o nosso conjunto, né? Primeiro caso, extensão, onde os seus elementos são separados por vírgula, que de cara você já sabe quem são. Segundo caso, chamado de compreensão, tá? Onde nós temos uma propriedade, e aí nós temos que entender o que está escrito ali dentro, para depois a gente, de fato, descobrir quem são os seus elementos. E o terceiro caso é o diagrama de Venn, que ele é muito utilizado na parte que é mais cobrada, que é problemas de conjuntos, tá certo? Então anote esses casos, tudo que eu pontuei aqui. Não precisa se preocupar com a nomenclatura, a banca não vai te cobrar isso, mas o que você precisa de fato entender é o seu formato, a sua representatividade, tá certo? Bom, então, são aulas direcionadas, curtas, direto ao ponto, para que você realmente retenha o maior conteúdo que você conseguir, tá certo? Então eu vou finalizar essa nossa primeira aula e eu te vejo na próxima.